Olá a todas e todos do Congresso Internacional Movimentos Docentes. Eu sou o Kleberson e venho apresentar aqui o resultado de uma iniciação científica que eu desenvolvi pela Universidade de São Paulo, a USP. O objetivo desse trabalho foi investigar os materiais didáticos sobre Mediterrâneo Antigo produzido por dois laboratórios desse museu, o LARP, que é o Laboratório de Arqueologia Romana Provincial, e o LABECA, que é o Laboratório de Estudos sobre a Cidade Antiga. Essa iniciação científica se baseou em duas perguntas de pesquisa. A primeira, quais são os materiais didáticos produzidos por esses dois laboratórios? E a segunda é, como que o fato de esses materiais serem desenvolvidos a partir da cultura material, como que isso os distingue, os constitui em termos de diferenciar ou não, né, em relação a outros materiais didáticos convencionais, como os livros didáticos, por exemplo. Então, para isso, empregou-se alguns referenciais teóricos, aqui tem alguns exemplos de conceitos que foram envolvidos nessa discussão, nessa pesquisa, né, que passa por uma intersecção entre a educação e a arqueologia, portanto, alguns conceitos como materiais didáticos, educação não formal, cultura material, arqueologia histórica e cyberarqueologia. E, do ponto de vista metodológico, trata-se de uma pesquisa qualitativa baseada em análise documental, considerando os materiais didáticos enquanto documento, né? Também foi desenvolvida entrevista, e aí tomando como referencial metodológico a entrevista episódica e história oral, e também pesquisa bibliográfica, tomando como base os artigos publicados pelos produtores desses materiais didáticos em questão. Como resultados, né, considerando a primeira pergunta, quais são os materiais didáticos produzidos por esses laboratórios, a gente pode sistematizar que são recursos didáticos que envolvem desde os artefatos, né, com 2.500 anos atrás, inclusive, mas também maquetes físicas, textos em papel ou digital. Envolve também bancos de dados georreferenciado, vídeos, maquetes digitais e aplicativos interativos, e bem como também jogos digitais no estilo videogame. E em relação à segunda pergunta de pesquisa, a gente pode dizer que, por serem materiais, recursos didáticos produzidos no âmbito da universidade pública, eles não são materiais didáticos convencionais, como, por exemplo, o que a gente está acostumado com o mercado editorial, né? Porque eles resultam, neste caso, de uma articulação entre ensino, pesquisa e extensão, né? Que é o famoso tripé universitário. E esses materiais didáticos investigados, eles se distinguem de outros materiais didáticos convencionais sobre 4 aspectos. Se a gente considerar a cultura material enquanto conhecimento, cabe observar que esses recursos didáticos investigados, eles são criados e produzidos a partir de projetos de arqueologia. E, ao mesmo tempo, eles, por si só, disseminam e promovem, por meio dos seus próprios conteúdos que os constituem, né, conhecimentos arqueológicos, conhecimentos sobre arqueologia, né? E pensando a cultura material enquanto artefatos, tem vários materiais didáticos que envolvem os próprios artefatos em si, né? A exemplo da exposição que ocorreu no museu, dos kits didáticos que tem envolvendo o material diretamente, fisicamente, né? E um quarto elemento é que os recursos didáticos eles são constituídos envolvendo representações ou substitutos digitais dos artefatos. Então, sintetizando algumas considerações finais, a gente pode resumir que, em relação a esses materiais em questão, tomando eles enquanto produto, observa-se uma riqueza significativa de recursos didáticos desenvolvidos, né, por envolver desde os artefatos até o videogame, o que significa um grande potencial pedagógico, né, porque permite múltiplas possibilidades alternativas ou complementares aos recursos didáticos escolares convencionais.
E considerando esses materiais didáticos enquanto processo, cabe ressaltar que a gente está diante de um tipo original de produção de material didático, porque justamente articula a produção de conhecimentos arqueológicos com a produção desses materiais didáticos. E por serem materiais baseados nos conhecimentos da cultura material, esses recursos didáticos acabam se distinguindo porque eles são concebidos e produzidos no âmbito de pesquisas arqueológicas, né? E eles disseminam esse conhecimento por meio dos seus próprios conteúdos, bem como eles também são constituídos pelos próprios artefatos ou por representantes e substitutos digitais destes. Aqui segue algumas referências bibliográficas utilizadas ao longo do trabalho. E é isso. Obrigado pela oportunidade. Segue aqui meu contato para eventualmente a gente continuar essa conversa em um outro momento. Muito obrigado.